Fala pessoal, tudo certo? Estamos dando sequência ao nosso curso de programador de torno CNC. Nós hoje estamos indo para a 17ª aula, uma aula bem importante. É uma aula com conteúdos auxiliares, elas auxiliam alguns itens a qual nós já vimos nas aulas anteriores, mas vocês vão ver que é bem útil no dia a dia, na sua usinagem para você, o futuro programador, tá bom? Então nós vamos estar vendo compensação do raio da ferramenta, que é o G40, G41 e G42, e também nós vamos estar vendo, como eu falei na 16ª aula, que hoje nós estaríamos vendo o G70, é um ciclo que auxilia o G71, porém é um ciclo de acabamento. Esse ciclo aí não temos lá no MAC 9, porém o fabricante Fanuc ele disponibiliza para nós programadores, tá bom? Então, a aula de hoje, muito interessante e preste atenção, vamos estudar. Bom pessoal, então após a nossa fala introdutória, né, o nosso conteúdo, como já foi visto lá, já foi falado ali no início, né, então nós vamos estar vendo esses dois tópicos aqui, ó, que é a compensação do raio da ferramenta, que são representados pelos códigos G40, G41 e 42. Nós vamos aprender aonde que a gente introduz ele no programa CNC, e quando coloca, e quais colocam, né? Observem que vocês têm 3 códigos ali. Então, eu já adianto a vocês que o G40, ele compensa, e G41, o G40 descompensa, e o G41 e o 42, eles compensam. Só que um à esquerda e o outro à direita. E também nós vamos estar vendo esse ciclo de acabamento do comando Fanuc, tá bom? E depois um exercício de fixação para terminarmos, tá bom? Bom, primeiramente nós vamos ver o CRF, que é a compensação do raio da ferramenta. Pessoal, observem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Quando nós programamos o ponto lá de intersecção, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, você vai colocar ele, observe o mouse, vocês vão entender por quê. Vocês colocam exatamente ali o ponto de intersecção, e nós consideramos que a nossa ferramenta, ela é como se fosse uma ponta de agulha, porém não é uma ponta de agulha. Observe novamente o mouse, olha como fica uma diferença ali, ó, faltando. Porque a ferramenta, pessoal, ela não é pontiaguda. Ela tem um raio na ponta. Então, existem esses códigos G40, G41 e 42 para nós compensarmos esses raios. Para quando você deu um determinado ponto, ele dá a diferença. Anda e dá a diferença. Então, quando nós usamos a compensação do raio da ferramenta, ele vai cortar não com a ponta pontiaguda aqui, ó, como se fosse a ponta do inserto. Ela vai compensar e vai cortar quase no final do raio, certo? Então, por isso que a gente usa a compensação do raio da ferramenta, porque nós consideramos a ferramenta pontiaguda na hora de programarmos, porém ela não é pontiaguda, ela tem raios na ponta desse inserto. Os insertos mais comuns são 0.8, 0.4 e 0.2. 0.2 e 0.4 para acabamento e para desbaste 0.8 até 1.2. Mas o mais comum mesmo é o 0.8. Só que a compensação do raio da ferramenta, normalmente a gente usa lá no acabamento da peça. Vamos ver então. O G41 é a compensação do raio da ferramenta à esquerda do contorno, tá? E o G42, geralmente, é à direita. Então, à direita e à esquerda do contorno. A placa, né? Placa, então, à direita do contorno, G42 e 41 à esquerda. E quando nós aplicamos o G41, toda vez que nós damos um determinado ponto, ela vai dando a diferença do raio do inserto. Por exemplo, você deu X40, Z-50, ele vai ir até a coordenada que você falou, e se o raio for de 0,8, ele vai andar mais esses 0,8 para compensar
o raio da ferramenta. Porém, quando nós formos finalizar o programa, nós devemos descompensar esse raio da ferramenta que está compensado, ou à esquerda ou à direita, 41 ou 42. Então, antes de nós mandarmos a nossa ferramenta para a posição de segurança, nós devemos colocar sozinho o G40. Nós vamos ver agora, num exemplo de um programa, aonde a gente coloca o G41 e aonde nós colocamos o G42 e o G40. Só que você tem que ter ideia, G41 e 42 ele ativa, e o 40 ele desativa a compensação do raio da ferramenta. Pessoal, geralmente, independente da posição da torre, se a torre é dianteira ou traseira, normalmente a gente usa a G42 para acabamento externo e G41 para acabamento interno. Normalmente, tem exceções nessas regras, tá bom, pessoal? Então, basicamente, G42 para externo, G41 para interno. E G40 para os dois códigos, tanto para descompensar o G41 e para descompensar o G42, certo? Então, aqui, ó, tá visualizando o que nós falamos, né? Então, normalmente, a gente compensa o interno com o G41 e o externo nós compensamos com o G42. Acho que o slide aqui está bem claro, né? As figuras ali, ó. Então, interno, no qualquer acabamento interno, nós usamos G42. No acabamento externo, nós usamos G42. Então, interno, G41, corrigindo, ó, G41 para interno, e externo, G42. Certo? Então, como usar o CRF? 41 para interno, 42 para externo. Normalmente, pessoal, tem exceções, mas na grande maioria serão isso, independente da torre, se a torre é dianteira ou traseira. Onde usar o CRF? Geralmente se usa em ferramentas de acabamento. Mas em qual ponto do programa? Pessoal, vamos aqui, ó. Olha esses pontos verdes ali. Normalmente esse desenho aqui, esse exercício, vocês já fizeram. Então, nós posicionamos aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, e assim sucessivamente. A gente vai usar aqui, ó, após a projeção. Então, nós vamos posicionar, facear, projetar. Quando nós for entrar em contato no perfil, nós vamos colocar sozinho, nesse caso aqui, G42. Então, aqui é G0, posicionou G0, X, o diâmetro ali mais 4, Z0, vamos facear em G1, X0, Z0, liga a geração, depois vamos projetar aqui, né? Então, antes de ir para o ponto lá do chanfro ali, ó, nós colocamos sozinho G42. Depois, sim, nós colocamos os demais pontos. E aí você, sucessivamente, vai dando os pontos até aquele ponto de saída. E aqui, ó, pessoal, nós vamos colocar G40 para descompensar o raio da ferramenta. Aonde, professor? Depois daquela saída ali, ó, antes de nós colocarmos aquele endereço da posição de segurança lá, que é G0, X100, 150, você coloca sozinho G40. Então, esses dois traços aqui estão representando em qual etapa do programa nós vamos colocar o G42, é sozinho, ele não é do lado do endereço G1, X e o Z. Não, você vai colocar o endereço e abaixo, sozinho, você vai compensar o raio da ferramenta. Então, entre o ponto 1, 2, 3, entre o ponto 3 e o 4, você compensa o raio da ferramenta. Nesse caso aqui, ó. Tá? E lá no último ponto, antes de nós mandarmos a nossa ferramenta para a posição de segurança, nós vamos desativar a compensação do raio da ferramenta através do G40. Exemplos de raios. Lembra que eu falei que o G41, 42, ele ativa a compensação do raio da ferramenta? Observem, pessoal, que aqui nós temos diversos tipos de raios. Aqui me parece aqui que é um ponto 4, esse aqui é ponto 8, aquele ali, ó, 0.2, que é mais pontiagudo, esse aqui é ponto 4, 0.8, aqui me parece que está entre um ponto 4 e um ponto 8, não está bem nítido o desenho ali, mas eu acho que é 0.8. Esse aqui sim, esse aqui está bem nítido que é 0.2. Tá bom? Então, observem aqui que nós temos uma gama de diversificação de insertos. Então, por isso que nós devemos compensar o raio
do inserto, da ferramenta. Certo? Pessoal, então, foi importante nós falarmos da compensação do raio da ferramenta, por quê? Porque aqui no ciclo de acabamento nós vamos utilizar a compensação do raio da ferramenta, G41, G40 e G42, tá bom? Então, por isso que nós fizemos essa introdução em compensação do raio da ferramenta, porque aqui que o assunto da aula de hoje é ciclo de acabamento G70. Isso são apenas 2 endereços. Número do bloco que define o início do perfil e o Q é o número do bloco que define o final do perfil. Então, o G70 tem os endereços P e Q. P para o início do perfil, onde vai estar o N lá, né? Que nós aprendemos na aula anterior, e o Q vai ser o N, aonde define o final do perfil. Tá bom? Simples assim, professor? Simples assim. Observem agora como é que se comporta. Nós vamos usar como exemplo esse exercício aqui, a qual vocês já usaram no Mach9 e no comando FANUC, no comando Mach9 para o G66, e aqui no comando FANUC nós usamos para o G71. Agora, depois de nós... Lembra que eu falei que após a execução do G71, não teria aquele M30 que nós iríamos colocar uma ferramenta de acabamento? Pois é, chegou o momento de nós estarmos colocando a ferramenta de acabamento. Então, nós vamos usar a ferramenta T1 para o desbaste e a T2 para o acabamento. A T1 vocês já fizeram esse exercício, não será novo. Então, nós temos esse exercício aqui, ó, aonde a primeira ferramenta vocês já executaram. Vocês já executaram até aqui, ó, até onde está o mouse ali, ó. Lembra que aqui tinha um M30. Tá? Vamos recapitular? Então, o cabeçalho do comando FANUC, ó, 0010, G20, G40, G90, G95, chama a ferramenta, posição de segurança, ponto zero, posição de segurança, velocidade de corte constante, a velocidade de corte constante determinada pelo fabricante, limitador do RPM, depois nós posicionamos em movimento rápido para facearmos a nossa peça aqui, ó, que ela estava maciça, em G0, X64, Z0, faceamos essa peça, depois nós reposicionamos para o início do ciclo G71, certo? Que é representado pelos códigos G71 com 2 linhas. O R para a primeira linha, onde o U, a letra U do primeiro G71, ele representa quanto que nós vamos retirar de material, está 2 milímetros ali, podendo ser 1 milímetro, 5 décimos. O R é o recuo angular, e depois nós vem a segunda linha do G71, que é o P, onde define o início do perfil, onde estará o subprograma, o Q representa a linha, onde está em verde lá, ó, a linha onde que define o final do subprograma, o final do perfil de acabamento. Segunda letra U, a segunda linha, ela define o ciclo, define o sobremetal do eixo X, 5 décimos, e o W representa o sobremetal para o eixo Z. E o F é o nosso conhecido avanço. E agora vem o perfil de acabamento. Vamos lá. N100, o P100 ali, ó, N100, G0, X11, lembrando, recapitulando, que aqui no comando FANUC nós não podemos, na primeira linha do perfil do subprograma, nós não podemos programar um Z. Então, essas 2 linhas aqui, elas estão juntos, elas representam aquele ponto da projeção ali, onde está o mouse, ó. Olha onde está o mouse ali, lembrem, X11, onde é que saiu a projeção do X11? Chanfro, mais 2. Nós temos um chanfro de 1 ali, então é 1 mais 2. 4. 15 menos 4, X11. E o Z, 1, sempre 1. Aí depois vem o perfil aqui, a qual vocês já viram, né? Na aula exemplo, lá na aula número 15. Na aula número 15, se não me engano, vocês fizeram esse exercício aqui, ó. Vocês têm esse exercício exemplo, e finalizamos e mandamos a nossa ferramenta para uma posição de segurança.
E finalizamos, lá na aula 15, nós finalizamos com M30. Porém, eu avisei os senhores que nós não estaria correto ali, que nós teríamos que colocar uma ferramenta de acabamento. Pois agora é a hora de nós colocarmos essa ferramenta de acabamento. Então, vamos chamar a ferramenta número 2. Então, nós retiramos aquele M30 que nós tínhamos colocado lá, e em sequência aqui, ó, lembrando, pessoal, que para a melhor explanação do slide aqui, ó, ele está do lado, mas isso aqui seria colocado em sequência abaixo aqui dessa posição de segurança. Então, vamos chamar a ferramenta número 2, N2T202.0, G54, posição de segurança G0, X100, G150, T00. Chamamos agora a velocidade de corte constante, o limitador de RPM podendo ser G92 ou G50. Faltou aqui, ó, um S1500 M3, tá? No slide de vocês estará correto, tá? E colocamos o M3 ali. E depois nós reposicionamos a nossa peça, a nossa ferramenta no mesmo endereço aonde nós reposicionamos para a ferramenta de desbaste. Observem que está interligando os dois pontos ali, ó. Então, o mesmo endereço que você posicionou para o início do ciclo da ferramenta de desbaste, você irá colocar no mesmo endereço para a ferramenta de acabamento. Mesmo endereço. Após você colocar esse mesmo endereço, G0, X60, Z2 e ligar a refrigeração, você irá compensar o raio da ferramenta usando o G42 externo. E vamos agora acionar o ciclo de acabamento, G70, P100, Q101 e F avanço. Após isso, nós vamos descompensar o raio da ferramenta, G40. Tá, professor, mas vai dar acabamento em quê? Se aqui já está praticamente finalizando com posição de segurança e finalizando com o código M30. Cadê os pontos de acabamento aqui? Aqui que está a moral, pessoal. Então, nós vamos compensar o raio da ferramenta, acionar o G70, P. Lembrem, o que significa o P? Vamos voltar mais um slide aqui. P, o início do perfil. E o Q, final do perfil. Vamos avançar mais 2 slides? Aqui. Então, P, ele vai utilizar as linhas do programa, da linha do bloco da ferramenta anterior. Ele vai retornar aqui na ferramenta de acabamento e estará reutilizando esses mesmos pontos N100, N101. Então, ele irá voltar na linha 100, ó, P100, Q101. Então, porque esses pontos aqui não é os pontos do perfil? Então, o que está acontecendo aqui? A ferramenta número 2 chamou o ciclo de acabamento e está utilizando os mesmos pontos da ferramenta anterior, lá do desbaste, aonde essas linhas aqui, ó, era esse perfil, o perfil de acabamento. Após ela usar esse perfil de acabamento aqui, ó, nós vamos descompensar o raio da ferramenta usando o G40 e vamos mandar a nossa ferramenta para uma posição de segurança e finalizamos o programa através do código M30. Ficou claro, pessoal? Agora nós vamos colocar em prática, tem um exercício, e também nós vamos ter um exercício interno, onde nós vamos estar utilizando o G41. Então, esse ciclo aqui não temos lá um ciclo correspondente, nós não temos lá no Mach 9, porém o fabricante Fanuc nós disponibiliza este G70 aqui, que nós não precisamos estar novamente colocando todos esses pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Economizou 7 linhas aqui, porque está utilizando as mesmas linhas da ferramenta anterior. Certo? Dúvidas? Pause o vídeo, retorne, reveja. Qualquer coisa, entre em contato conosco, que nós prontamente estaremos entrando em contato com vocês e tirando as suas dúvidas. Vamos ver no interno? O acabamento interno aqui, ó.
Então, já foi desbastado, lembra nós já foi feito o pré-furo, já foi feito o desbaste através do ciclo G74, e agora nós vamos chamar, após nós fazer o pré-furo, nós fazermos o desbaste interno, através do código G74, nós vamos chamar a ferramenta número 4. E nós estamos aqui dando exemplo do comando. Qual é o comando que vocês estão percebendo que está aqui? Comando MAC9. Observe que é o MAC9 aqui, ó, M6, olhem as características do cabeçalho. Então, nós estamos dando um exemplo de como usar o G41 no comando MAC9, mas claro que se aplica também ao FANUC. Mas só para nós não deixar o ciclo anterior de lado. Vamos lá, então chamar a ferramenta número 4, G54, G0, X100, 650, M6, G96, S180, G92, S1500, M3. Vamos posicionar lá, ó, G0, ponto A, G0, X56, Z1, lembrando que 56 é chanfro mais chanfro, 2 mais 2, 4, com 52, 56, e um milímetro positivo. Agora, antes, olha a barra verde ali, ó. Lembra que a barra verde? Onde nós vamos colocar o G41. Então, antes de nós irmos para o ponto B, ó, nós vamos compensar o raio da ferramenta. G41. Apenas colocar o G41. Agora o ponto B. G1, X56, Z0. Encostamos. Criamos a refrigeração e o avanço. Ponto C, ponto D, ponto E. Está ali o ponto E. G1, X0, Z-37. Agora, antes de nós darmos aquela saída positiva, nós devemos descompensar o raio da ferramenta. G40. Agora sim, nós podemos retornar a ferramenta para o lado positivo. X0, X0, Z1 e desligamos a refrigeração através do código M9 e finalizamos com a posição de segurança e M30. Certo? Então, esse aqui foi um exemplo como que nós utilizamos a compensação do raio da ferramenta em um exercício interno, tá bom? Então, levamos em consideração que já tínhamos feito o pré-furo, já tínhamos desbastado através do G41, nós apenas agora, esse exemplo aqui foi um exemplo de acabamento interno. Então, aonde que nós colocamos o G41? Entre o ponto A e o ponto B. Aonde que nós colocamos o G40? Entre o ponto E e o ponto F. Certo, pessoal? Então, esses foram os dois exemplos de aplicação do G41 e G42 e o G40 nos ciclos de acabamento. Observe, os senhores, que no comando MAC9, ou os demais comandos que não têm esse ciclo de acabamento, também nós podemos utilizar o G41 e o G42. Como os senhores viram aqui, ó, o MAC9 não tem esse ciclo de acabamento, nós utilizamos o acabamento normal, usando o perfil ponto a ponto, e aqui eu mostrei para os senhores aonde que nós utilizamos a compensação do raio da ferramenta. Então, foram esses dois exemplos. Nós iremos fazer na próxima aula exercícios de exemplos e também nós vamos estar fazendo exercícios de fixação do ciclo G70, no comando FANUC, e também vamos estar fazendo um ou dois exemplos no comando MAC9, onde não temos esse ciclo de acabamento, porém, onde nós podemos estar utilizando o G41 ou o G42, que é a compensação do raio da ferramenta. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje, basicamente, foi uma aula mais explicativa, nós estávamos explanando a vocês esses conhecimentos novos, são conhecimentos a qual eles vão agregar no que vocês já aprenderam até o dia de hoje. Na aula de número 18, nós vamos estar fazendo exclusivamente exercícios de fixação do G40, G41, G42, juntamente com o ciclo G70, ciclo de acabamento. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje, bem produtiva. Lembrando, dúvida, volte esse vídeo, reveja esse vídeo
permaneceu a dúvida, entre em contato conosco ou espere vir os exercícios de fixação, de revisão. Se mesmo assim permanecer as dúvidas, entre em contato conosco, que assim nós prontamente estaremos entrando em contato com vocês, ou vocês façam as perguntas aí que nós estaremos respondendo. Tá bom, pessoal? É isso aí para o dia de hoje. Muito obrigado e uma boa aula a todos e até mais.